Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Juntos novamente estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor, que é o maná da esperança. Convido a todos vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo 101, de onde Deus hoje tem uma palavra de esperança para cada um de nós. Salmo 101. Antes, vamos para uma rápida oração. Querido bom Deus, Pai Todo-Poderoso, que habitas nas alturas dos céus, Pai querido, Pai de amor, que o Senhor agora possa iluminar a nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra e assim colocarmos em prática. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Salmo 101, Salmo de Davi, e o título desse salmo é Promessas de um Rei. Verso 1 diz assim: Cantarei a respeito da bondade e da justiça, a Ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentira. Não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Queridos amigos, o título desse salmo, como eu falei para vocês, é a promessa de um rei. Sabe, queridos, Davi, ele é o substituto de um rei que os homens elegeram, que foi Saul. E Deus, então, coloca o seu espírito sobre Saul. E Saul, em um determinado momento da vida, ele não quer mais fazer a vontade de Deus. E Davi, queridos, ele sobe ao trono em dois períodos. Ele sobe ao trono em primeiro lugar, lá em Hebrom, e depois em Judá. E ele herda, queridos, uma nação, um povo totalmente cheio de problemas, dividido, desanimado. E ele agora tem uma grande missão na mão, de unir o povo de Deus, de colocar confiança num povo que está totalmente desmotivado. E ele agora precisa ter uma nova administração diferente. Então, a solução para um povo desanimado, para um povo dividido, foi Davi. A solução para o povo de Israel naquele momento foi Davi. E Davi agora ele quer começar louvando ao Senhor, cantando o quê? Ele canta sobre a lealdade da aliança de Deus para com o povo de Israel. Davi sabia, queridos, que Deus, ao colocar ele no trono, Deus estava sendo leal, não somente a Davi, mas também aos patriarcas, porque foi para Abraão que Deus fez ali uma promessa, e foi para Isaac, e foi para Jacó, Moisés. Então, queridos, Davi tem plena certeza que ele está subindo ao trono, não porque ele foi um homem bonito, um cara elegante, não. Ele sabe que está governando o povo de Deus, porque Deus o colocou ali. E sabendo disso, queridos, Davi sabe que todo o rei que subia ao trono, ele subia ao trono para governar para Deus, porque ele era um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus, Davi tem plenas convicções de que ele precisa ser usado por Deus. Mas para ser usado por Deus, primeiro, ele precisa entender que é Deus quem governa, é Deus quem está no controle. E Davi é apenas ali, queridos, um instrumento de Deus. Então, cada um de nós que fomos chamados para liderar a nossa casa, liderar talvez a sua igreja, liderar o seu grupo de pessoas em um escritório, não importa onde for, você está ali para liderar um povo, liderar pessoas, não segundo a sua vontade, mas você precisa se espelhar como Davi se espelhou na vontade de Deus,
na lealdade de Deus. E quem é Deus? Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus tardia-se em irar-se. Dentro da ira de Deus tem compaixão, tem graça, tem misericórdia. Mas Davi sabe que Deus também, ele não passa a mão no erro das pessoas. E por isso Davi fala assim: Senhor Deus, eu quero te servir integralmente, quero servir o Senhor. A palavra perfeição ali é integralmente, com integridade, quero ser correto. Mas para que eu possa ser correto, ele diz assim para Deus: Senhor, quando é que o Senhor virá ao meu socorro? Queridos, naquele momento, a Arca da Aliança não estava no meio do povo de Israel. A Arca da Aliança, ela estava na casa de Abinadab, na casa de Abinadab, lá em 1 Samuel, capítulo 6, verso 1. E depois, logo mais para frente, ela vai parar na casa de Obed-Edom. E aonde a Arca da Aliança estava, as pessoas eram abençoadas. E Davi diz assim: Senhor, quando é que o Senhor vem ao meu encontro para abençoar o povo, o teu povo no qual eu vou governar? Davi está com um desejo, com um coração ardendo de vontade de trazer a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Agora, queridos, ele diz algo que vai chamar a minha e a sua atenção. Ele diz assim, olha que interessante. No versículo 2, ele diz assim: quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição, refletir no caminho da integridade. Esse é o dever de todo líder. Quando virás ao meu socorro, agora é isso que eu quero que você preste atenção. Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Queridos amigos, que é líder da sua casa, é líder talvez da igreja, líder de qualquer coisa, ou qualquer povo, qualquer tipo de pessoas, quero dizer uma coisa para você. O primeiro espelho de um verdadeiro líder é visto dentro da sua casa. E Davi diz assim: em minha casa andarei com sinceridade de coração. Nós sabemos muito bem que Davi foi um homem que errou muitas vezes. Davi não está falando de perfeição aqui, dele ser correto. Davi foi um homem pecador. Davi matou Urias para ficar com a mulher de Urias. Davi, ele não corrigiu os filhos do jeito que deveria ser corrigidos. Davi falhou muito, mas a Bíblia vai dizer que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ler isso para vocês, que está lá no livro de Atos, queridos. Livro de Atos, Paulo diz isso no livro de Atos, capítulo 13. Livro de Atos, capítulo 13, diz assim, olha que interessante, no versículo 22. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, no qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e fará toda a minha vontade. Por que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus? Por que Davi é chamado um homem que é comparável ao coração de Deus? Por que essa expressão? Quero ler algo aqui com vocês, que está no comentário bíblico adventista, na página 294, do 6º volume, que diz assim, olha que interessante: o homem segundo o meu coração. Davi foi ungido rei porque era um homem segundo o coração de Deus. O desejo de seu coração era servir ao Senhor, e quando pecava, arrependia-se com sinceridade e humildade. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Então entenda agora uma coisa, queridos. Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, porque Davi sentia desejo em servir ao Senhor. Então, queridos, a primeira coisa que um líder deve ter dentro do seu coração é desejo ardente de poder servir a Deus, de poder batalhar as batalhas de Deus, de poder servir a Deus de todo o seu coração, não pela metade. Então, para que eu e você possamos ser um líder que serve a Deus, primeira coisa, o rebanho que nós devemos pastorear é a nossa casa. Não adianta você falar para mim que você é um pastor de uma igreja, se na sua casa você não lidera muito bem a sua casa, o seu rebanho, que são os seus filhos e sua esposa. O primeiro rebanho que nós devemos pastorear, primeiro, é a nossa casa.
E cada líder que Deus colocou dentro de uma casa, saiba que Deus te colocou como o pastor da sua família. E como pastor da sua família, você deve ser um líder que anda na presença do Senhor. Não adianta você pedir para alguém fazer alguma coisa sendo que você não faça. Agora, olha que interessante. O caráter de um homem que é segundo o coração de Deus deve ser revelado não por boas ações, nem por más ações, não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendências de palavras costumeiras. Quais são as tendências de palavras costumeiras que nós vamos ver aqui no livro de Salmos 101? Olha agora que interessante, verso 3. Não porei coisas injustas. Verso 3 ainda, detesto conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as escondidas caluniam, a esse destruirei. Não suportarei o orgulhoso, a pessoa arrogante. Então, não me desviarei do percurso certo. Davi está dizendo, eu tenho convicção daquilo que é errado. Eu sei o que eu não devo fazer. Então, falando essas palavras o tempo todo, Davi, ele voltava a fazer coisas erradas, de vez em quando ele aprontava, fazia algumas coisas que não era devido, mas logo ele sabia, Senhor, eu prometi que serviria o Senhor de todo o meu coração, e como promessa de servir o Senhor de todo o coração, Davi sabe que ele precisa permanecer fiel até a morte. Queridos amigos, o verdadeiro líder, ele deve ser aquele líder que vê as coisas e age. Não pode ser aquele líder compassivo que vê as coisas e, você quer saber da última? Essas coisas não é comigo, eu não vou fazer nada, vou deixar essas coisas passar. A mesma coisa que os seus olhos viam, Davi agia. Davi agia conforme os seus olhos viam. Então a pergunta é, o que os seus olhos estão vendo? O que você está vendo que você não está agindo de acordo com a vontade de Deus? Queridos, nós estamos estudando a Bíblia todos os dias e estamos vendo a vontade de Deus todos os dias, queridos. Então não basta só você estudar, não basta só você ver, você precisa ter ações mediante a tudo que você está estudando. Se você está tendo ações mediante a tudo que você está estudando, então Deus está falando ao seu coração. Agora, querido, se você está vendo, ouvindo todos os dias a palavra de Deus, mas continua uma vida de pecado, queridos, saiba que você está dando passos largos para ser uma pessoa reprovável diante dos olhos do Senhor. Davi, ele sabe que ele precisa fazer a vontade de Deus. Então ele diz assim no versículo 6, os meus olhos agora procurarão os fiéis da terra. Agora eu estou com os olhos voltados para ver quem realmente é digno de confiança. E quem é esse digno de confiança? O que ele vai fazer com ele? Ele diz assim, quero levar para ficar comigo, para me ajudar a liderar o povo de Deus, os que andam em reto caminho, esse vai me servir. Então, Davi diz assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu tenho o coração voltado para a missão e quero pessoas ao meu redor também voltados para a missão. Queridos amigos, Davi é um tipo de Cristo, e um tipo de Cristo, vamos pegar essa fala aqui agora como uma fala de Cristo, dizendo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele líder, aquela pessoa que vê as coisas, mas não fica só olhando, ele vai lá e age. Queridos, uma coisa não é desassociado de outra coisa. Não adianta você ver, não adianta você ouvir, mas você não praticar. Por isso que no livro do Apocalipse, lá na frente, Apocalipse capítulo 1, a Bíblia vai dizer algo muito importante que eu quero que você agora você entenda. Apocalipse capítulo 1, olha que interessante o que diz a Bíblia. No livro do Apocalipse diz assim, olha só que interessante. Olha só, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amigo querido, não basta nós estudarmos a Bíblia todos os dias e você ver a vontade de Deus, ouvir a vontade de Deus e não agir de acordo com a vontade de Deus. Deus está procurando os fiéis da terra
para habitar com ele. Entenda, Davi está querendo pessoas ao seu redor, pessoas dignas de confiança. Agora, queridos, você acha que Deus vai levar traidores para o céu? Você acha que Deus vai levar pessoas que são infiéis, pessoas que se desvirtuam facilmente, pessoas que falam uma coisa hoje e amanhã praticam coisa diferente? Do mesmo jeito que Davi queria pessoas fiéis ao seu redor, para morar no seu palácio, para estar ao redor dele ali, queridos, Deus também está querendo pessoas fiéis à aliança, ao compromisso que firmaram com Deus. Lá no livro de Provérbios, capítulo 5, a Bíblia diz assim algo interessante. Aliás, Eclesiastes, capítulo 5, verso 4, diz assim, olha só que a palavra diz: quando você fizer algum voto a Deus, por favor, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, queridos, o que Deus está falando? Muitas vezes, queridos, nós fazemos votos a Deus. Quando um filho está doente, Senhor, cura o meu filho, Senhor, faça um milagre, Senhor, cura a minha família, ajuda meu pai, ajuda minha mãe, estou desempregado, estou precisando disso, daquilo. E quando todas as coisas estão bem, sabe qual é a primeira atitude que esse ser humano tem? Esquece das promessas que fez a Deus, esquece do compromisso que fez com Deus. Qualquer um de nós, em qualquer momento da nossa vida, fizemos alguma promessa para Deus. Eu, queridos, quero dizer para vocês que estou pregando o Evangelho de Deus, falando da palavra do Senhor todos os dias, porque eu prometi a Deus que eu pregaria em tempo e fora de tempo. Por isso, queridos, não é uma pandemia que vai fazer com que eu me cale, porque eu tenho um compromisso com Deus, um compromisso de levar a mensagem avante. Então, queridos, Deus está procurando fiéis na terra, pessoas dignas de confiança para morar com Ele, do mesmo jeito que Davi também estava procurando líderes fiéis para liderar junto com Ele o povo de Deus. Agora, queridos, se você quer servir a Deus, seja uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas pratica. Aí, queridos, Davi encerra nos últimos 2 versos dizendo assim: não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentira, não permanecerá diante dos meus olhos. Essas palavras refletem lá na casa de Deus, na Nova Jerusalém, que eu quero ler com vocês. Capítulo 21 do livro de Apocalipse, aqui no versículo 27, Nela, na Nova Jerusalém, na cidade de Deus, na casa de Deus, não entrará naquele lugar, nela, coisas impuras, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Queridos amigos, se Davi queria pessoas fiéis ao lado dele, olha só o que a Bíblia está demonstrando para mim e para você. Deus também está dizendo a mesma coisa. Os mentirosos, os fraudulentos, aqueles impuros, os abomináveis, essas pessoas não herdarão, não entrarão na cidade santa. Porque Deus também está procurando os fiéis. E Davi está dizendo assim: não ficará em minha casa, não entrará na casa de Deus pessoas desse tipo, pessoas que ouvem a palavra de Deus cedo e à tarde está fazendo coisas erradas. Manhã após manhã, Davi está dizendo, manhã após manhã, dia após dia, ele estava na porta da cidade julgando os casos. Davi está dizendo: olha, eu não vou ter preguiça, não vou ter sonolência em julgar os casos das pessoas que precisam de amparo. Deus hoje também, queridos, está lá no santuário, julgando todas as nossas ações todos os dias. E logo ele vai levantar e, como um juiz, vai vir para buscar o seu povo. Então, todos os dias, Deus ainda está sendo o nosso advogado, mas num determinado momento ele vai deixar de ser advogado para passar a ser juiz. E quando isso acontecer, olha bem o que diz aqui o Salmo 8. Destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Queridos, Deus não vai levar para a cidade, para Nova Jerusalém, pessoas que praticam maldade. Sabe o que é praticar maldade? Não é apenas você falar: eu não matei, não roubei, eu pago os meus impostos, eu faço as coisas direitinho. Queridos,
A primeira categoria dos perdidos do livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Olha só quem são. 21, verso 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes. A primeira categoria dos perdidos são os covardes. Sabe quem são eles? Aqueles que sabiam, aqueles que ouviram, aqueles que poderiam ter tomado a decisão, mas não tomou. A primeira categoria dos perdidos são os covardes. Aqueles que sabiam o que deveriam fazer e não fizeram. E agora, olha só, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todo mentiroso, a parte que lhes cabe será no lago de fogo. Misericórdia. Queridos, estudar a palavra de Deus todos os dias é a oportunidade que Deus está dando para nós para aprendermos mais sobre o teu amor, o amor de Deus, e assim aceitarmos o sacrifício de Cristo Jesus na nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, queridos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu, e hoje Deus pede o seu e o meu coração. Ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Querido amigo, irmão que está me ouvindo hoje, nós precisamos todos os dias fazer entregas ao Senhor. Hoje eu quero entregar o meu coração a Deus, para que Ele possa me aceitar na cidade maravilhosa quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e publique essa mensagem para mais pessoas, para que todas as pessoas possam saber que há um Deus que está procurando fiéis na terra para que habitem com Ele. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.